Fala, gente boa, beleza? Professor Juarez na área. E aí? Hoje, da mesma forma das últimas aulas, iremos falar dos continentes antes dos europeus, principalmente Ásia, África e América. Nós estudamos na última aula a América e vamos falar hoje do continente africano. É muito importante para nós falar do continente africano porque existe muito preconceito e etnocentrismo a respeito da África. Quando paramos para pensar sobre a África, a primeira coisa que vem na mente num brasileiro, principalmente, é que lá só tem pobreza e miséria. Esquece-se um passado glorioso que esse continente teve. Então, antes dos europeus, para a gente poder estudar África, é importante entender que a África dividia-se por grupos linguísticos, assim como os nativos brasileiros. Ou seja, eram os troncos linguísticos que são estudados, e dentro dos troncos linguísticos há tribos, reinos, etnias diferentes. Então é necessário entender que a África ela é diversa. E quando se fala de negro, é uma questão complexa e difícil. É igual falar índio. Você está desconsiderando a etnia, está desconsiderando os costumes. Então, usar a expressão negro, apesar de hoje em dia se usa para movimento negro, etc., tal, naquele período era uma questão preconceituosa, porque você colocava todos os grupos linguísticos diferentes e culturais dentro do mesmo pacote. E essa África antiga, então, se eu fosse olhar, eu teria que chamar cada grupo pelo nome: Songhai, Congo, oribundos. Então você tinha vários grupos diferentes, né? E que muitos deles vieram parar no Brasil através da escravidão. Hoje o tema não é falar sobre escravidão. Então vamos pensar a África nesse conceito, então. Então você tem uma África com grupos étnicos diversos e geralmente você pode dividir em tribos e grandes reinos. A África possuía-se reinos com grandes universidades, por exemplo, a cidade de Tombuctu, no Songhai, que possuía rotas comerciais que passavam lá e tinha a maior universidade islâmica da modernidade, principalmente naquele período, passando da Idade Média para a Idade Moderna das grandes navegações. Songhai era um reino magnífico, né? Representado principalmente por um líder que conseguiu unificar as tribos. Aqui tem a primeira habilidade muito importante do Enem. Quando você pega os grandes reinos Songhai e Congo, eles têm duas grandes religiões que têm um fator de unificar. Então, aqui é importante entender que isso aqui é um fator de unificação das tribos. Tanto o Islã quanto o cristianismo. É uma religião que tem a tendência da universalidade, da coletividade. E o Islã, principalmente quando você estuda lá no surgimento em 612, ele tem esse fator com as tribos árabes, né, que uniam então esses grupos para lutar então por uma unificação e sobrepondo as suas diferenças. Então, no Songhai você tem o Islã, e você vai perceber claramente que no Brasil vieram escravos islamizados. Vocês estudam isso em Regência, a revolta dos malês, que eram escravos islamizados, e tinham também a questão do cristianismo. Em contrapartida, você tinha as sociedades tribais, que ainda eram nômades, seminômades, né? Caçadores e coletores, principalmente, que geralmente tinham uma religião chamada animista ou animismo. O que é o animismo? Anima a alma. É quando você crê que todo objeto material e imaterial, espíritos ou objeto material, ele tem um espírito interno. A pedra tem um espírito, o animal tem um espírito, o trovão é um espírito. Então eles cultuavam forças da natureza, por exemplo. Então, os indígenas eram animistas e também as tribos africanas. Esses animistas, por exemplo, foram escravizados e trazidos para o Brasil. E esses grandes reinos, principalmente Songhai e Congo, eram rotas comerciais, a sabedoria, livros, ouro, marfim, norte da África, principalmente, com grandes rotas comerciais, e aliás é uma habilidade que o Enem cobra, onde se passa rotas comerciais, a formação de
cidades, formação de grandes vilas, de grandes aglomerados urbanos, e isso, então, é importante para a gente poder ter em mente. Um abraço para vocês e até a próxima.